bem, nessa quinta-feira a gente recebe alguém especial, César Souza Júnior. Obrigado pela presença mais uma vez, é dia de direito cidadão. Tem tantas dúvidas pra gente responder aqui, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bem interessante hoje, em coisas aí que certamente podem afetar também a sua vida. A dúvida do nosso telespectador pode ser a sua dúvida também. Sempre é verdade. Vamos começar então com o Francisco lá de São José. Acidente de carro e demora para intimação do culpado. Interessante. Em 2012, sofri um acidente de moto, onde uma senhora cortou a minha frente de carro em Brusque. Até hoje, não teve nenhuma audiência, devido à dona do carro se esquivar das intimações que são mandadas via carta. O Faro não tem como intimar essa pessoa como um oficial de justiça? Pô, eu acho que é muita demora, quase 6 anos, né? Nada, nenhuma audiência. Nossa, é muita demora mesmo, César. O Ivanildo, na verdade, é o seguinte, estamos falando da citação do processo. 6 anos é uma coisa absolutamente atípica, muito tempo, né? Quase inacreditável. O que acontece? Você não fica sempre refém de ter que estar lá e achar a pessoa. O oficial de justiça, depois que ele for a segunda vez e ele perceber que está havendo ali uma tentativa de ocultação, de se esquivar da citação, ele pode ser sim fazer essa citação através de um porteiro, pode ser feita com 2 testemunhas, e dar a pessoa por citada. E aí o processo vai correr até a revelia dele. Então, eu recomendo que ele pegue o advogado dele, que fez a ação, vá até o fórum, verifique o que houve, peticione nesse processo e busque, então, essa citação ou de porteiro ou com 2 testemunhas, que vai ter o efeito de iniciar o processo judicial. 6 anos é absurdo, muito tempo. Tem coisa errada aí, viu, Ivanildo? Pegue o seu advogado, vá até o fórum, peticione na ação e volte a movimentar esse processo. Ô César, aquela coisa, né? No português claro não dá para deixar a corda solta, tem que ficar atrás. Exatamente, tem que ficar em cima, né? Mas 6 anos é muito tempo. Mas também, se a pessoa não for achada, não tem processo. Tem sim. Percebendo que tem ali alguma coisa, a pessoa está se escondendo, o oficial de justiça, como eu falei, pode sim dar um citado junto a um porteiro ou juntando ali 2 testemunhas, comprovada a tentativa de ocultação por parte do polo passivo dessa ação. Vamos avançar então, trazer a dúvida do Ivanildo, lá do Monte Verde. A dúvida dele tem relação com o financiamento de casas. Minha dúvida é sobre, eu fiz um financiamento, Minha Caixa Minha Vida, pela MRV, e foi aprovado pela Caixa, depois que estava tudo já certinho para mim assinar o contrato com a Caixa Econômica. Eles me ligou dizendo que não podia dar continuidade, porque o benefício da minha esposa não dava, porque o dela a gente somos aposentados, né? Eu sou por invalidez e o dela é o LOAS. Sabendo que ele já tinha aprovado o financiamento, já tinha assinado o contrato com a MRV, já tinha pagado 2 parcelas já, foi de R$1.000. Queria saber como é que fica esse respeito, se eu tenho direito de correr atrás ou não. Olha, Ivanildo, é o seguinte, o que deve ter acontecido com você é uma coisa muito comum, que é a venda casada ali junto já com a proposta de um financiamento. E certamente a empresa que lhe vendeu o imóvel garantiu ali que haveria o financiamento. Nesse caso, você fez a venda, depois, na hora de vir o financiamento, ele não foi aprovado pelo banco aí vinculado, no caso, você falou a Caixa Econômica Federal. O que tem que acontecer? A empresa, quando ela lhe vende, já confiando que vai ter o financiamento, ela fica claro que você não deu causa a essa inadimplência. Você tem direito, sim, nesse momento, de cancelar esse contrato e receber de volta, corrigido, aquilo que você já pagou. Então é bem importante, Polito, muita gente vai lá, compra um imóvel confiando que o financiamento vai dar certo. E geralmente as incorporadoras vendem dessa maneira, olha, o financiamento já está pré-aprovado, e não é assim, tem que passar pelo banco ainda. Mas nesse caso, a jurisprudência ela é bem consolidada, que você tem direito sim, não sendo aprovado o financiamento, a venda tendo sido feita pensando em financiar, que você tenha aí o distrato desse contrato e receber de volta tudo aquilo que você já pagou. No caso, ele falou, são 2 parcelas. Então é importante ir até a empresa, conversar com eles. Se não der certo, você aí pode procurar um advogado e buscar os seus direitos na justiça. Você que está acompanhando a gente, não deixa de mandar o vídeo, 98470-0101, com as suas dúvidas para a gente responder aqui ao vivo. O César está à disposição para isso. O Vilmar agora, por exemplo, lá do Monte Cristo, dúvida dele sobre desvio de função. Interessante. Eu trabalhava num supermercado, como eu fui demitido, eu tinha minha função, mas como eu cumpria outras funções, minha função era auxiliar de manutenção. E eles pediram para me limpar a loja, abastecimento,
eu era obrigado a fazer exercer essas profissões? Eu gostaria de ter uma resposta, né? E aí? Olha, Vilmar, quando você é contratado para uma função, tem que exercer aquela função. A gente está falando aqui de um acúmulo de funções, né? E nesse caso, também tem outro impacto que é uma eventual equiparação. Se você trabalhava numa função cujo piso da categoria é maior do que aquele que você foi contratado, é possível buscar a equiparação e é possível também comprovar aí o acúmulo de funções. Isso vai ter que ser feito através de uma ação trabalhista. Então, objetivamente, contratar um advogado, tem que procurar um advogado para entrar com essa ação, uma ação trabalhista, e no bojo da ação você vai buscar comprovar que de fato fazia coisas além daquilo que deveria fazer pelo contrato de trabalho. Isso é passível de lhe gerar aí uma indenização, né, pecuniária em dinheiro. Então, o primeiro passo, procura um advogado e na ação você vai ter que demonstrar aí com documentos, com depoimentos, que você de fato fazia mais do que era remunerado para fazer, e isso pode aí lhe gerar sim uma indenização por conta desse dano que você sofreu durante a vigência do contrato de trabalho. Vamos agora para um assunto ainda mais delicado, porque a Ana Paula, lá da Lagoa da Conceição, tem uma dúvida sobre pensão alimentícia e outra sobre alienação parental. Essa é bem interessante. Eu gostaria de saber como eu faço para provar alienação parental, porque faz 5 anos que eu não consigo regularizar a visita. E outra, ele vai fazer 18 anos mês que vem e eu gostaria de saber como procedo para o fim da pensão alimentícia. Obrigada. São duas perguntas e como a gente está recebendo, viu, Polito, dúvidas aqui relativas à pensão alimentícia. Primeira questão, alienação parental. O que é alienação parental? É quando a mãe ou o pai, no caso dela o pai, que tem a guarda do menor, fica falando coisas que para piorar a imagem da criança e assim a imagem do pai ou da mãe perante a criança, assim, afastá-la, né? Gerar dizendo, olha, seu pai é mau, sua mãe é malvada. Gerar um conflito, né? Isso é um instituto relativamente novo. Para comprovar a alienação parental, ela tem que ingressar com uma ação na justiça e provar por depoimentos, por mensagens, por diálogos e até pelo próprio depoimento do filho, que nesse caso já tem 18 anos, para comprovar essa alienação parental. Isso tem que ser feito no Poder Judiciário. Outra questão importante é em relação ao fim da pensão. Ele fez 18 anos, não é assim que fez 18 anos parou de pagar, não. Se ele estiver estudando ainda após 18 anos, na faculdade, ela vai ter que continuar honrando com a pensão até o término da faculdade, né, do estudo, ou até completar 24 anos, o que vier primeiro. E para fazer isso, tem que fazer uma ação na justiça para se isentar, comprovando que aí houve o fim da necessidade de pagar a pensão para o filho. Então é importante que ela tenha isso em mente. Não é 18 anos para de pagar. Você pode daqui a pouco até ser preso por causa disso. Então ela tem que realmente ir ao judiciário e comprovar que o filho ou não está estudando após os 18 anos e se estiver estudando, aí ao fim da faculdade ou 24 anos, o que acontecer primeiro, viu? Ficou super esclarecido. Lógico, no Direito Cidadão é assim, sempre ao vivo, com uma série de dúvidas para quem está em casa. César, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Polito. A gente também está lá com o Direito do Cidadão, na Massa FM, né, no microfone aberto, a partir das 7 horas da manhã.